الفلاش ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bom, semana retrasada o Sheikh Ahmed Mazloum estava aqui, lógico, tem mais conhecimento, tem mais base, estrutura e, alhamdulillah, fez uma boa palestra. Mas a continuação e os pedidos para a gente continuar o que a gente parou, inshallah, a gente vai começar uma base assim mais ou menos simples. Por quê? Porque a próxima fase que a gente vai fazer, inshallah, por muito tempo, talvez por anos, é a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por que anos, né? No caso, nós levamos para a história dos mensageiros 3 anos, né? 3 anos mais ou menos. Então, para a história do Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, praticamente igual ou um pouco a mais, né? Então, a gente hoje vamos preparar, inshallah, e assim, tipo preparos de base, como começou a vida do Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como começou até antes dele, bem antes dele, na época da história de Sayyidina Ibrahim, e que é um dos avós, um dos início dele, e do Sayyidina Ismail também, que é da descendência deles, veio o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lógico, a gente está longe ainda para começar isso, mas hoje vamos falar sobre um assunto assim, que diz respeito ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que diz muito respeito ao Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que é? Akhlaq al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, a educação, né? As virtudes do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como é que é a educação dele? Por que eu escolhi esse assunto? Hoje, para começar, lógico, para a gente já começar a iniciar essa base do profeta sallallahu alaihi wasallam, e para começar também, para falar hoje sobre esse acontecimento que está acontecendo por aí hoje, né? Está acontecendo com os muçulmanos, está acontecendo com, né, bastante em vários lugares do mundo, e hoje começou no Brasil, sobre, né, bastante coisa. A gente quer apenas assim citar como a educação do muçulmano, a educação do profeta sallallahu alaihi wasallam, educação do muçulmano. A gente fala assim, como a gente vai ser igual ao profeta? Não podemos ser o nível dele, mas ele é o nosso exemplo, ele é o nosso caminho, né, para seguir. Então, é isso que a gente vai tomar como base. A educação do profeta e a educação de um muçulmano. Como deve ser a educação de um muçulmano em relacionamento aos seus vizinhos, muçulmanos e não muçulmanos, ao lugar que ele vive, o trabalho, a escola, assim, área profissional e tudo. Como deve ser o relacionamento de um muçulmano, né, com seus próximos. Relacionamento assim e a educação, como deve ser. Não, eu sempre falei isso aqui, quando a gente é maltratado por alguém, a gente não tem que falar como muitos falam, né? Ele me tratou mal, se ele quer o mal, ele vai ter o mal. Se ele me trata assim, ele vai saber que eu posso também tratar o mal, eu posso fazer aqui, isso e aquilo. Não é assim que tem que ser a educação. Educação de um muçulmano, e qualquer educação até, né? Porque quando uma pessoa tem uma base de educação fraca, você não tem que rebaixar o nível dela, tem que elevar ela para ser a seu nível. Quer dizer, usar a sua educação, não, porque quando você fala assim, eu sei lidar com essa pessoa ou com esse tipo de pessoa, significa que você está querendo ser igual a ela, imitar ela. Não usar a sua própria educação, usar a educação dela. Não é isso certo. O certo é de cada uma pessoa ter a sua própria educação, a sua própria base, né? Primeiro exemplo que eu queria citar sobre a educação do muçulmano com o muçulmano. Muitos, milhares de exemplos do profeta, dos sahaba, dos companheiros dele, e em todos os lugares, né? E alguns exemplos, não na época do sahaba, na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, recente, não é de muito tempo. Um homem disse que foi para o Hajj, um sábio, em 1935, 36, mais ou menos assim. Quer dizer, recente, não é muito tempo, né? O Islã, no caso, Maca, 1400 anos atrás, mas ele foi menos de 100 anos, né? Foi para fazer o Hajj, e ele viu uma coisa super estranha. Em qualquer lugar do comércio, hoje você vê
pessoas se matando, cada um quer vender, principalmente hoje, nas crises que tem hoje. Se você lidar, você vê que é a diferença de quem lidar com educação, com generosidade, com, sabe, bom relacionamento com o vizinho, com o próximo, Allah subhanahu wa ta'ala vai recompensar, lógico vai recompensar. Esse homem foi para Meca para fazer o Hajj, e de repente ele entrou numa loja de tecidos, que vende tecidos. Aí o homem falou para ele, o que você quer? Ele falou, queria um pedaço daquele tecido, assim, quer levar de presente, né? Ele falou para ele, olha, por favor, eu vendi muito, graças a Deus, alhamdulillah, vendi muito. O meu vizinho aqui, deve ter, acho que ele não vendeu hoje nada, vai lá e compra dele. Por quê? Que mundo é esse? Isso é real? Isso foi no início do século passado, né? Isso é real? Ele falou, mas você está querendo me empurrar, eu quero para me andar, essas coisas. Está aqui o pedaço de tecido que eu quero, me dá dele. Ele falou, não, vai lá no meu vizinho. Aqui, para lá, não é longe, né? Coitado, ele não vendeu, vai lá vender. Quando você faz esse tipo de tratamento, esse relacionamento, está fazendo com a pessoa ou está fazendo com Allah? Está fazendo com Allah. Quando você é generoso com as pessoas assim, principalmente com o seu vizinho, quem vai ser generoso com você quando você faz por Allah? Allah. E é shatana, como diz, shatana, bem na, né? Educação ou o tratamento de Allah, a recompensa de Allah com você, de que a recompensa? Você fez um pequeno ato de generosidade com seu vizinho, mas Allah subhanahu wa ta'ala, para te recompensar, ele é muito mais generoso, muito mais, não tem nem comparação. Faça, você sabe que Allah vai te retornar, Ele promete, vai te retornar, faça, por que não? Né? Faça, porque Allah generoso, Ele está te prometendo que vai te dar essa generosidade, Ele vai te recompensar muito mais do que você faz. Esse tipo de relacionamento, esse tipo de vizinhança, quando ele falou assim, alguns sábios hoje em dia falaram assim, quando voltar esse tipo de educação para os muçulmanos, o Islã volta como era na época do profeta sallallahu alaihi wasallam. Volta, igualzinho à época do profeta. O relacionamento, o tratamento, a união dos muçulmanos volta como era. Não como falam hoje dos muçulmanos, que são grupos e terroristas e outros e etc. Não, nada disso. O Islã volta com a educação, com pessoas generosas um com o outro, com seus vizinhos, mesmo não sendo muçulmano, os muçulmanos assim generosos um com o outro, com seus vizinhos, principalmente com seus vizinhos, né? Outra história aqui de um sábio, e é muito famoso, e humilde, subhanallah, quanto mais você humilde para Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah te eleva. Allah te eleva assim em níveis, você fica um nível muito mais alto, muito mais de grau, assim, perante Allah subhanahu wa ta'ala. Até perante as pessoas. Quando você escuta de uma pessoa assim, você fala assim, que isso? Isso não é uma pessoa normal, né? Esse tratamento não é uma pessoa de hoje, sabe? Não é desse mundo, como dizem hoje em dia. Não é desse mundo, de outro mundo. Né? Você se torna uma pessoa estranha, diferente, mas uma pessoa estranha, elevada, generosa. As pessoas vão te olhar assim. Outra pessoa, outro exemplo para se relacionar. Esse primeiro exemplo que eu citei é relacionamento de muçulmano com muçulmano. Existem milhares e milhares de exemplos, mas só a gente cita um de cada, pelo menos. E um relacionamento de muçulmano com não muçulmano. E não é só com não muçulmano. Não é só com não muçulmano. Dos piores espécies que existem na sociedade. O que é as piores espécies que existem na sociedade? Hã? Não só o kafirun, tipo assim, de outro que não seja muçulmano. Não, o bandido, ladrão, né? Você tem pior, assim, das coisas, porque quando vem, ele arranca alguma coisa sua, né? Que você sofreu, que você comprou com carinho, que você adquiriu com trabalho, né? E ele vem arrancar, muita gente fala, olha, a melhor coisa que você faz, entrega para você não ter nenhum problema, né? Mas quando ele arranca assim, parece que arrancou seu coração junto. É uma coisa terrível, mesmo que você fosse rico, mesmo que você não vai te fazer falta, mas uma coisa assim, quando ele arranca assim, parece que arrancou seu coração lá de dentro. Poxa, não é justo. Por que ele levou? Por que ele pegou minha coisa? Se é alguma coisa minha, por que ele pegou? Você fica sentido, fica afetado demais.
Esse homem generoso, assim, um homem super religioso, mas bem humilde, assim, não é conhecido, ninguém conhece ele. Ele estava rezando e de repente pulou um ladrão pela janela, roubou a única camisa que ele tinha reserva, que ele tinha comprado, recém-comprada. Comprou como reserva, a outra já estava acabada. Antigamente eles não usavam roupa, hoje que nem o nosso guarda-roupa lotado, que não cabe, né? Precisa desfazer de alguma coisa para você comprar mais. Senão não dá, não cabe, né? Aí eles tinham o quê? Uma troca. Tipo, eu tenho uma roupa, isso quando tem condução, isso quando uma pessoa tem condução. Quando não tem condução, uma peça só. Quando tem condução, compra 2 peças. Quando lava uma, usa outra. Só. Ele tinha uma roupa que já tinha acabado, né, de tanto lavar. Ele comprou outra camisa. Camisa que a gente fala é aquela, igual essa, assim, uma roupa comprida. Ele estava rezando e o cara entrou, ele sentiu algo estranho, sentiu uma pessoa entrar, barulho assim demais, ele rezando, nem se mexeu. E esse ladrão pegou a camisa dele nova e na embalagem ele levou embora. Aí o ladrão percebeu, viu ele, olhou para ele talvez estava preparado para alguma coisa, mas viu que ele não se mexeu, não falou nada, foi embora. Pulou pela mesma janela e foi embora. Mais ou menos umas 2 horas depois, já de dia, talvez seja da alvorada isso, esse chefe saiu para a rua, ele viu que a camisa foi roubada. O que ele pensou? Olha só, ele falou, talvez uma pessoa que precisava dessa camisa. Deixa aí. Talvez precisava. Aí lá no caminho, ele andando talvez para comprar outra, viu 2 pessoas discutindo. Não é discutindo assim, brigando, né? Discutindo, compra, não compra, faz, não faz. E era o ladrão vendendo a camisa dele para um outro homem, né? E o outro homem, ele chegou perto, ele falou, por que vocês estão gritando? Qual o problema? Não sei o quê. Ele falou, esse homem, não conheço ele, quem estava comprando, no caso. Ele falou, eu não conheço ele, nunca vi ele na minha vida, nunca vi ele na minha frente, e não é muito conhecido por aqui. E de repente, ele veio me oferecer a camisa, não sei se é roubada, se vou comprar de uma pessoa desconhecida. Ele falou, mas o que você precisa para comprar? O que você precisa para comprar? Ele falou, preciso saber a origem dela, ou alguma pessoa testemunhar, né, que isso não é roubado. Ele falou, eu testemunho que não é roubado, pode comprar. É o homem que foi roubado. Fala lá. É isso que é o importante. Não, as coisas não é como eu falei antes, né? Quando alguém rouba alguma coisa de você, parece que arrancou alguma coisa sua, né? Coração, assim, você acha injusto. Mas esse tipo de pessoa é diferente. Eles têm pensamento diferente, têm educação diferente, têm, sabe, assim, estrutura diferente que a gente. As coisas materiais não entram no coração dele. As coisas materiais. Aí ele falou, testemunha. Mas testemunha, esse daí é conhecido. Um homem super religioso conhecido, humilde, assim, não é nem sábio nem nada, mas humilde, mas conhecido. E de confiança. Aí ele falou, tudo bem. Já que você testemunha, que você conhece o cara e não é roubada, eu compro. Comprou dele. Aquele ladrão quase que caiu. O que é isso? Isso é real? Eu estou sonhando, estou imaginando, o que é isso? Quem é? Ele ficou olhando, ficou assim, praticamente nem soube pegar o dinheiro. Aí ele sabia que era o homem que ele roubou a camisa. Claro. Ele sabia, o ladrão sabia, porque ele observou ele na reza. Aí ele foi andando atrás dele, ele comprou outra coisa e foi embora. Foi atrás na casa dele. Ele falou, por que o senhor fez isso? Eu sei, o senhor sabe muito bem que é sua camisa, eu roubei sua. Por que o senhor fez isso? Ele falou, eu te perdoo. Talvez uma coisa que você precisava. Qual o problema? Seja o que Deus quiser. Ele falou, eu quero me arrepender. Eu quero, assim, sabe, ser fiel, como o senhor, assim, não quero mais saber de nada disso, não quero mais viver nessa vida. Se quiser o dinheiro, ele falou, não quero dinheiro, não fica com dinheiro, não esquenta a cabeça. E esse homem se reverteu, não era muçulmano, era ladrão e não era muçulmano. Se reverteu, se tornou fiel, talvez até mais do que aquele chefe. Subhanallah.
Olha só a educação boa que ela traz. O que ela faz? Reverte a situação. Se ele for brigar, levar ele para a cadeia, tudo. E hoje, a maioria das vezes, a gente sabe que o bandido às vezes sai da cadeia. Não é só aqui, em vários lugares do mundo. Sai da cadeia mais bandido do que é. Né? Olha só, com atitudes generosas, como a pessoa, né, transforma. O que ele ganha de recompensa? Subhanallah. Cada pessoa, às vezes, faz uma atitude, uma coisa pequenininha, assim, ganha tanta recompensa que nem ela sabe calcular. Nem ela. Por isso faz o bem e deixa para Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é muito mais generoso do que a gente. Ele recompensa a gente muito mais. Tanto aqui como no dia de juízo final. Recompensa muito mais. Seja educado com as pessoas, educado com todo mundo. Cada qual da sociedade exige assim, de você um tipo de educação. Criança precisa saber respeitar, adulto precisa saber respeitar, idoso muito mais precisa ser respeitado, sabe, um tratamento assim especial com todo mundo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, uma vez ele foi na casa de um dos companheiros, ou talvez estava passando por perto, ele viu uma criança. Aí ele falou para ele, e aí, o que você faz? Não sei o que. Ele viu ele brincando com um passarinho. Quem é o passarinho? Abu não sei o que, não lembro do nome. Ele tinha feito o apelido para o passarinho, assim, Abu não sei o que. Aí, toda vez que o profeta via esse menino, ele falava para ele, como é que está Abu fulano, o passarinho? Ele dava para ele atenção, do que ele sabe que ele gosta, ele dava atenção. E a criança ficava super feliz. O profeta dando esse valor, dando essa atenção. Aí depois de uns dias ele soube que o passarinho morreu. Ele foi visitar a criança e mostrou que estava triste por causa do passarinho. Mostrou que o profeta mesmo mostrou que estava triste por causa do passarinho do amigo dele. Ele falou como se fosse assim, amigo dele, considerou como amigo dele. Subhanallah, isso que é tratamento. Isso que é. Esse menino seria o que no futuro? Né? Esse menino vai ter o profeta como exemplo, o profeta como guia. Vai seguir exatamente os exemplos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Bom, mais o assunto assim, porque a gente saber em tudo isso, para a gente saber por quê estamos aqui, por que nascemos, por que viemos para esse mundo. Viemos para comer, viver, para trabalhar, para fazer isso, para chegar a esse nível, para atingir esse nível de educação, para se relacionar com as pessoas. Tem que estar ligado com Allah subhanahu wa ta'ala, do jeito que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou a gente, da educação. Ele falou, o melhor de vocês que terá a minha companhia, que terá lá no paraíso, assim, junto com o profeta, o melhor de vocês em educação. A melhor atitude. Allah subhanahu wa ta'ala falou do profeta sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin azim. Quer dizer, você é de extrema de educação. Você é uma pessoa de extrema de educação. Exemplo dessa educação, por que existimos, subhanallah, Sayyidina Sulaiman, o mensageiro, o profeta de Deus, Sulaiman, uma vez ele andava, todo mundo sabe que ele fala com os passarinhos, fala com os bichos, assim, ele tinha essa linguagem de falar com os passarinhos, com os bichos, todos os animais que ele falava. Aí ele escutou uma conversa entre 4 passarinhos, numa árvore. Aí ele parou para prestar atenção. O primeiro deles falou assim, Ya layta al-khalq lam tukhlaq. Quer dizer, quem dera que a humanidade não tivesse nascido. Por quê? Será? Por que ele falou? De tantos pecados, de tanto que eles veem os pecados, porque todos os animais adoram Allah subhanahu wa ta'ala, principalmente os passarinhos. Vocês veem que o passarinho, ou a galinha, ou o frango, qualquer um, quando toma água, o que ele faz? Ele põe um pouquinho na boca e levanta assim. Ele não põe um golinho de água na boca, ou uma comida que não levanta para agradecer a Deus. Qualquer bicho, todos eles adoram Allah, cada um do seu jeito, mas todos eles adoram Allah. E todos eles, muitas vezes, são revoltados contra a humanidade, porque a humanidade é diferente de todas as criaturas. A humanidade tem livre-arbítrio. Eles não. Eles adoram, eles são ensinados de adorar do jeito que sabem. Até os anjos não têm livre-arbítrio.
Eles adoram aquilo que Deus ordenou eles adorar. Aí um deles falou assim, que dera a humanidade não tivesse nascido, para não ficar cometendo pecado, para não ficar fazendo isso que eles fazem. Aí disse o outro, segundo, quem dera que a humanidade, já que nasceu, soubesse por que nasceu. Né? Soubesse por que nasceu. Nasceu para quê? Para ficar comendo que nem bicho? Porque a diferença entre a gente e o bicho, quando a gente só corre atrás da matéria, atrás do trabalho, atrás de riqueza, atrás de coisa. Qual a diferença entre a gente e os animais? Não é nenhuma, porque os animais correm, eles são ainda mais interessados, porque eles só sabem comer, rezar e só, né? Só não sabe fazer outra coisa. A gente sabe planejar. Então a gente foi, Allah subhanahu wa ta'ala nos criou para outra coisa, não é para comer e beber. Que comer e beber, isso é complemento da vida. Só complemento, não é para comer e beber. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Não criei os gênios e os humanos a não ser para me adorar. Só para adorar, Allah subhanahu wa ta'ala nos criou. E aquele que tiver sucesso, aquele que for inteligente, adora Allah subhanahu wa ta'ala melhor do que o outro. Aí o terceiro falou assim, quem dera que a humanidade, quando souber por que nasceu, praticasse bem aquilo que eles nasceram por ele. Quer dizer, foram criados para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, saber adorar Allah subhanahu wa ta'ala da forma certa. E adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Não é só enrolar e usar desculpas e fugir das obrigações, fugir das rezas. Maior parte das pessoas foge das rezas, foge das obrigações, né? E disse o quarto, quem dera que quando eles nasceram e soubesse por que nasceram e praticaram aquilo que eles fossem criados por ele, praticasse com sinceridade. Certo, assim, sinceridade é aquilo que eles vieram por ele. Quem de nós hoje? Quem de nós hoje? Hoje a maioria das pessoas quando reza, todo mundo pergunta, Shaykh, quando eu estava rezando, sabe, a maioria das rezas, assim, eu rezo, mas estou pensando na loja, estou pensando na escola, estou pensando no trabalho, no emprego, estou pensando nas coisas, estou pensando na família, né? E estou pensando nos problemas mundiais. Subhanallah, quando entra a pessoa na reza, se direciona, o Shaitan começa a mostrar tudo, relatório da vida na reza, sabe? Quando você termina de rezar, fala Assalamu alaikum, acabou. Ele sai, ele viaja, né? Não sei se vocês percebem na reza do Fajr, principalmente na reza do Fajr, ele fica enrolando e falando assim, fica quietinho, fica um pouquinho, está cedo, dá tempo ainda de rezar, fica, juro, 2 vezes aconteceu comigo, até mais, subhanallah, aconteceu comigo, quando deu o Fajr, 2 minutos depois, ela se largou a mão, eu levantei, meu Deus, olha, fica zunzando, até perder, quando você perdeu o sono, ele te abandona, ele larga, ele vai embora. Acabou a missão dele. Subhanallah. Então, isso em tudo, não é só na reza, não é na reza do Fajr só, é em todas as rezas. Por isso que esse último passarinho que falou assim, quem dera que quando eles souberem por que nasceram e estão fazendo, praticasse com sinceridade aquilo que foram criados pelo seu motivo, né? Então, tomara que, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe e faz todo mundo nessa base, nesse conhecimento, nessa sabedoria, porque olha, a religião com sabedoria, com conhecimento, com prática de conhecimento, ela tem o dobro de recompensa, né? Ela tem o dobro de recompensa, porque todo mundo deve buscar conhecimento. Não tem coisa melhor do que conhecimento, principalmente na religião. Hoje em dia a maior parte das pessoas procura conhecimento fora da religião, precisa trabalhar, precisa ter uma profissão, precisa não sei o que. A religião sempre em último plano, né? Então, espero que toda a humanidade, inshallah, abra os olhos para que Allah subhanahu wa ta'ala, para aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou para fazer,
a gente vê isso com sinceridade, fazer isso com sinceridade e conseguir, em todas as rezas, em todos os tempos, superar o Shaitan, inshallah. Barakallahu fikum, muito obrigado pela paciência e todo mundo da internet que estão assistindo a gente. Obrigado pela companhia sempre. E assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.